Bem, essa é uma aula da disciplina de Medicina Molecular que vai falar sobre a regulação da expressão gênica. Durante essa aula nós vamos discutir alguns aspectos principais sobre a maquinaria de transcrição, o que vem a ser uma transcrição alternativa, de que forma o número de repetições na região reguladora do gene pode interferir na velocidade da expressão gênica. Também vamos chamar a atenção para o principal aspecto epigenético de regulação da transcrição, que é principalmente o mecanismo de metilação em seres humanos, e também, por último, vamos falar sobre os fatores de modulação pós-transcricional do gene. Então, nesse último tópico, após a transcrição do RNA mensageiro, nós vamos descrever o que é e qual a importância dos microRNAs no fenômeno de degradação do RNA mensageiro ou de silenciamento do RNA mensageiro em sua capacidade de tradução. Okay? Então, iniciando pela regulação da transcrição, observem que aqui é a região do gene que vai ser codificada, então é o gene propriamente dito, né? E aqui o sítio de iniciação da transcrição daquele gene. Observem que antes, desse sítio de iniciação de transcrição, nós temos alguns componentes importantes que seriam regiões promotoras, que podem ser promotoras mais centrais, regiões proximais ou regiões distais, e um outro elemento extremamente importante e regulador da transcrição gênica é o chamado elemento responsivo. Esse elemento responsivo dá especificidade de regulação a esse gene que vai ser transcrito. Então, dependendo de qual é o elemento responsivo presente na região reguladora do gene, a proteína que está presente no citoplasma ela vai ser capaz de se ligar especificamente a esses elementos responsivos e, com isso, exercer o seu papel ativador ou inibidor da transcrição do gene. Nós vamos falar um pouquinho mais disso para frente. Essa sequência de ligação consensual ou elemento responsivo é uma sequência de bases do DNA que fica na região reguladora do gene, né? E essa sequência ela tem uma predominância de ligação em relação à proteína que vai se ligar à sequência. Então, o fator de transcrição, que nada mais é do que uma proteína nuclear com capacidade de se ligar a sequências reconhecidas do DNA, cria então essa especificidade do fator de transcrição para o elemento responsivo. E isso é tecido ou célula específica. Então, esse nível de especificidade da expressão gênica é muito importante para dar aquela capacidade de diferenciação que toda célula tem. Esses fatores de transcrição, que são proteínas nucleares, elas têm estrutura tridimensional que facilita a ligação e fixação à molécula do DNA. Então existem várias estruturas que são características, uma delas mostrada aqui, que é essa estrutura hélice volta hélice, tem a estrutura hélice alça hélice, tem a estrutura de dedos de zinco, que muitos dos fatores de transcrição têm um duplo dedo de zinco que permite ligar a cada uma das fitas do DNA, e a mesma coisa que é o zíper de leucina. Então essas são configurações tridimensionais da proteína que tem capacidade de se ligar ao DNA e, portanto, agir como um fator modulador da transcrição. Essas regiões chamadas, então, de promotoras, como a gente comentou, tem regiões em que tem os sítios promotores na região central, próxima do sítio de iniciação de transcrição, tem outras numa região mais promotora proximal e tem outras regiões promotoras mais distais. Dos promotores de região central, o mais comum, o mais frequente é um Tata Box, uma sequência TA-TA. Essa sequência, em geral, está dista do sítio de iniciação de transcrição, um tamanho exato, e esse tamanho é importante porque a maquinaria de transcrição ela vai se justapor a essa sequência promotora.
Então, se essa sequência Tata-Box estiver muito distante por inserção de material ou muito próxima por deleção de material, o seu efeito regulador, né, aproximador da maquinaria de transcrição para efeito de início de transcrição, ele vai ser perdido. Okay? Então, essa distância entre o promotor e o sítio de iniciação de transcrição é muito importante. A mesma coisa das outras regiões, porque o DNA faz uma hélice, né, uma volta, e se liga para fixar a maquinaria. Nós vamos ver isso um pouco melhor em figuras a seguir. Mas aqui deu para ver bem que a gente tem uma região promotora mais central, as promotoras proximais e as outras distais. Então, como a gente vê aqui está a maquinaria de transcrição já montada, aqui é aquele sítio promotor que eu comentei, tá certo? Aqui você já tem a maquinaria sendo montada com enzima, que vai ser a enzima de transcrição, né? A enzima que vai ser uma polimerase. E aqui as proteínas que vão sendo aglomeradas para constituir essa maquinaria ativadora de transcrição. Tá bom? Você tem fatores que favorecem a transcrição e fatores que reprimem a transcrição. Quando essa maquinaria entra no sítio de iniciação de transcrição, o que vai acontecer é que ela tem um tempo de fixação. Esse tempo de fixação ele pode ser prolongado, amplificado, quando proteínas ativadoras se ligam em áreas que são chamadas enhancers ou amplificadoras do DNA. Então veja que a fita do DNA na sua porção mais distal tem o que a gente chama de enhancers ou amplificadores, que ligam proteínas ativadoras ou conhecidas também como coativadoras, e isso sim fecha a maquinaria de transcrição para aumentar o tempo de estabilidade e com isso aumentar o tempo e a amplitude da transcrição daquele gene que está sendo ativado. Existem também, assim como os enhancers, existem os silenciadores, que são sequências do DNA capazes de ligar moléculas proteicas inibitórias que, uma vez ligadas nessa região, impedem esse fechamento de alça da fita de DNA e, portanto, impedem a estabilização da maquinaria de transcrição, com isso diminuindo o tempo e a amplitude de transcrição. Então esse é um outro fator de regulação extremamente importante, né? As proteínas ativadoras, repressoras e as coativadoras são muito importantes para a capacidade de expressão daquele gene naquela célula. Então, é por isso que, embora muitas vezes você tenha o gene presente em todas as células, mas nem sempre o gene está ativo de uma forma relevante, porque pode não ter as proteínas de transcrição, coativadoras e ativadores necessárias para que essa transcrição seja persistente. Aqui eu vou usar um exemplo de elemento responsivo, tá certo? E de outros componentes da transcrição para que vocês entendam a importância, né, desse efeito de ação de transcrição gênica. Tá? O elemento responsivo que eu vou usar aqui é um exemplo de receptores nucleares. Então, aqui está uma família, uma superfamília de receptores nucleares, do receptor glicocorticoide, do receptor de estrógeno, do receptor de ácido retinóico, hormônio tiroidiano e vitamina D. Então vejam que é uma superfamília com um alto grau de homologia. A homologia entre as moléculas, né, chega a ser muito alta nessa região que é mais ativa da molécula, praticamente mais de 80% de homologia entre elas. Observem que este receptor, ele é então uma proteína nuclear que funciona como um fator de transcrição. Então, o receptor ele está presente ou no citoplasma ou no núcleo da célula e, uma vez indo para o núcleo em contato com o DNA, ele é capaz de modular a transcrição de diversos genes. Então, a gente sabe que os glicocorticoides, né, eles têm o receptor glicocorticoide, que está presente em praticamente todas as células, né? E a gente sabe que muitos genes, praticamente 3.000 genes, são moduláveis pelo glicocorticoide. Ou seja, 3.000 genes têm na sua área reguladora
o elemento de resposta ao receptor glicocorticoide. Então aqui está o elemento de resposta, o elemento responsivo. Observem que ele tem esse aspecto estrutural palindrômico, você vê que ele é similar numa parte e na outra. Isso é importante para a ligação de dupla cadeia e de dupla fita. Então esta mesma molécula ela consegue se ligar numa fita de DNA e o dímero dessa molécula consegue se ligar na outra fita de DNA. Isso aumenta muito a estabilidade de transcrição e o tempo de transcrição. Então aqui é o exemplo que eu vou usar, é do glicocorticoide. Então, quando eu tenho uma célula que recebe um glicocorticoide, esse glicocorticoide ele entra, em geral passivamente ou com alguns facilitadores, para dentro do citoplasma celular. O receptor glicocorticoide inativo, né, não ativado pelo glicocorticoide, ele se encontra presente no citoplasma junto com proteínas de choque térmico, né, heat shock proteins. Essas proteínas, elas ancoram o receptor inativo. Quando a molécula do glicocorticoide entra, ela se liga no receptor. Aqui está mostrado 2 receptores com duas moléculas de glicocorticoide. Existe então o deslocamento das proteínas de choque térmico, a dimerização das 2 moléculas do receptor e, portanto, a translocação nuclear desse dímero do receptor ativado pelo glicocorticoide. Esse receptor, então, ativado pelo corticoide, ele funciona agora como um fator de transcrição, uma proteína nuclear com capacidade de se ligar na sequência do DNA. Então aqui está a fita de DNA. Então esse receptor dimerizado e ativado, ele está aqui representado, ele vai se ligar no elemento responsivo do receptor glicocorticoide e, portanto, você vê que ele está na região reguladora deste gene que está aqui representado. E ele pode modular a transcrição, para mais, para menos, nós vamos também ver isso no próximo slide. Então, este ponto, né, da ativação do fator de transcrição, da presença do fator de transcrição ativo no núcleo e a sua capacidade de ligar no elemento responsivo, gera então uma alta especificidade e uma modulação quantitativa da transcrição. Para dar mais detalhe de como isso acontece, né, então veja que aqui está o DNA, como eu mostrei, aqui está aquele gene que vai ser modulado, tá certo? Aqui existe um elemento responsivo do receptor glicocorticoide. Quando os receptores glicocorticoides ativados em dímeros se ligam nessa molécula, ela ativa então a transcrição desse gene, aumentando a quantidade de RNA mensageiro deste gene que está sendo transcrito. Isso é uma ativação simples de regulação. Às vezes, o GRE que está aqui, ele é um GRE negativo. Então, quando você liga o fator de transcrição, você tem, na verdade, um impedimento da transcrição desse gene, uma redução da expressão do gene e, portanto, uma redução da quantidade de RNA mensageiro do transcrito primário desse gene. Então, isso a gente sabe que existe, né? Se a gente for lembrar, o glicocorticoide ele ativa alguns genes e a produção de algumas enzimas e ele inibe outras, né? O glicocorticoide tem ações positivas e ações negativas. Ainda dentro de ações negativas, existe uma outra maneira de agir que é, neste outro exemplo, pensa aqui que o fator de transcrição não é o receptor glicocorticoide em si, mas é esse dímero chamado de JUNFOS, também conhecido como AP1. Esse dímero JUNFOS, ele pode, por si, o dímero, se ligar no receptor glicocorticoide, impedindo a ligação do JUNFOS no seu elemento responsivo. Então vejam que o receptor glicocorticoide ativado, ele não está se ligando no núcleo, no DNA. Ele está no núcleo, mas está se ligando em outras proteínas nucleares. Então essa é o que a gente chama de interação proteína-proteína. Essa interação proteína-proteína pode impedir a ativação regular daquele gene que seria estimulado
pelo Junfos. A mesma coisa aqui acontece pelo NF-κB. Esse NF-κB, né, que também é conhecido como dímero P65P50, ele normalmente existe a sua ligação em elemento responsivo do NF-κB e, portanto, modulação aqui de proteínas, por exemplo, de interleucinas. Quando eu ligo o receptor glicocorticoide nesse dímero NF-κB, ele não permite a transativação do gene e, portanto, ele silencia e reduz a expressão desse gene. Então aqui eu chamei a atenção dessas 4 possibilidades. Essas 2 maneiras de agir são chamadas de uma ação cis. Então eles são cis atuantes. Ele liga direto no elemento responsivo e por sua ligação no elemento responsivo ele tem um efeito final de modulação da expressão gênica. Isso aconteceu positivamente ou negativamente. Mas você pode ter uma modulação de expressão que a gente chama em trans. É uma transatuação, é uma transmodulação, ou seja, houve uma interação proteína-proteína e essa interação proteína-proteína é que impediu a transcrição do gene. Então, são fatores de regulação em cis, fatores de regulação em trans. Okay? Outro aspecto que eu vou falar de regulação da expressão gênica é o que a gente chama de transcrição alternativa. Então, primeiro entender o que é uma transcrição clássica, né? A transcrição clássica, você tem um gene, tem então aquela unidade de transcrição, e aquela unidade de transcrição produz uma proteína. Então, isso é uma transcrição clássica. Muitas vezes, né, no ser humano, para os genes, nós temos transcrições alternativas. Isso pode ser devido a 2 fatores principais. Ou porque existem promotores alternativos tecido-dependentes, ou porque existe um splicing alternativo. Do RNA mensageiro nós vamos mostrar isso para vocês. Então, a transcrição alternativa, os transcritos não tem apenas um transcrito, uma proteína, mas sim vários transcritos e várias proteínas. Essas várias proteínas têm uma grande similaridade e são chamadas de isoformas proteicas. Tá? Aqui é um exemplo de promotor alternativo, eu estou mostrando aqui o gene da distrofina. Né? Esse gene é um gene realmente muito grande, essa é a região reguladora do gene, a região promotora, então a região do sítio de início de transcrição está aqui para frente, aqui está a região reguladora. Nessa região reguladora, o sítio que vai iniciar, né, o sítio promotor que vai iniciar a transcrição, ele é diferente de acordo com a célula, com o tecido onde esse gene vai ser expresso. Então veja, este gene vai ser expresso em diversos tecidos, em linfócitos, em células corticais, em músculo, na rede de Purkinje, na retina. Então aqui existem vários tecidos que vão expressar essa proteína, esse gene, né? E portanto o sítio de início de transcrição é diferente nesse caso. Então vejam que aqui o sítio de início de transcrição está desde aqui, a proteína inclui tudo isso, não a proteína, mas o gene transcrito inclui tudo isso na sua transcrição, e já para outros tecidos isso vai sendo menor. Então, a proteína final potencialmente é diferente, desde que o sítio de iniciação de transcrição seja diferente. Okay? O splicing alternativo já é diferente no seguinte sentido. Aqui um gene exemplo, mostrando os 5 exons, né? E aqui os introns, os 4 introns do gene. Então, normalmente, o exon 1 ele é acoplado no exon 2, acoplado o 2 com 3, o 3 com 4. Então, existe esse splicing de colocar um exon junto do outro. Como é que isso é obtido? Com a retirada do intron. Então, é feito aqui uma alça intrônica, com remoção da alça, e aí o exon fica um junto do outro. Então, na proteína clássica, na isoforma principal, vamos dizer assim, desse gene, todos os exons estão presentes. Neste exemplo número 2, houve um splicing alternativo. Vejam, o exon 1 está presente, o 2 está presente, o 3 não está presente, o 4 está presente. Então, o que aconteceu? Ao invés de ter este splicing aqui e este aqui, o splicing começou aqui, a região doadora de splicing.
começou aqui no intron, né, 2, ou intron B, que a gente chama, e ela se estendeu até aqui. Então, quer dizer, a alça de retirada tirou tudo isso, os 2 introns e mais o exon 3. Então, o codificado pelo exon 2 se juntou com a sequência codificada pelo exon 4, e é isso que nós temos aqui. E aí eu tenho várias possibilidades de ter splicings alternativos, retirando porções diferentes do transcrito primário, tá bom? E, portanto, ter isoformas proteicas diferentes. Então, com isso, não só a velocidade de expressão é diferente, mas o número, o tipo de transcrito, né, ele pode ser variável por causa também do splicing alternativo. Um outro fator interferente extremamente importante é exatamente o número que a gente chama de repetições na área reguladora. Lembra que eu comentei num daqueles primeiros slides de que a distância da região promotora para a entrada da maquinaria de transcrição até o sítio de iniciação de transcrição, aquela distância é muito importante para encaixar adequadamente a maquinaria de transcrição, a polimerase e aí a transcrição do gene. Então, se eu amplificar muito esse número de repetições, ou se eu encurtar demais o número de repetições que habitualmente está presente nessa região reguladora, o que vai acontecer é que a velocidade de transcrição ela pode reduzir ou aumentar e, passado de um nível crítico, você pode impedir a transcrição daquele gene. Então, quando você tem ganhos de repetição, até um determinado número, ele modifica um pouquinho a transcrição, mas ainda é aceitável. A partir de um determinado número, ele impossibilita a transcrição daquele gene. Eu vou usar como exemplo aqui uma síndrome que é chamada síndrome de Martin-Bell, também conhecida como síndrome do X frágil. O que acontece? Ela é manifesta mais em meninos, né, porque é ligada ao X, o menino tem um único X. Então, se o X estiver variado, estiver mutado, com um número de repetições variáveis, o que vai acontecer é que ele perde totalmente a função e não tem o segundo X. No caso das meninas, você precisaria ter a variação nos dois X para que isso pudesse ter um efeito clínico. Existe, então, também em menina, mas muito mais raramente é mais comum a expressão da doença em meninos. Tá? Ele gera um retardo mental importante, essa proteína, né, do X frágil, que é essa FMR1, né? Ela é uma proteína que expressa em grande quantidade no sistema nervoso central e leva à lesão, à falha de diferenciação neuronal. Então, o retardo mental é importante, e essa é a causa mais frequente de retardo mental no sexo masculino. É a síndrome do X frágil, por aumento do número de repetições, tá bom? Nessa região. Então, o gene é esse FMR1, que está presente no cromossomo X, braço longo, região 273, tá bom? O que acontece é que existe um número mediano dessas repetições, geralmente 40, 50, e conforme as repetições vão se amplificando, né, principalmente quando as repetições são acima de 200, o que acontece é que a distância da maquinaria de transcrição para o sítio de iniciação de transcrição fica realmente inviável e a expressão dessa proteína é perdida e, portanto, isso vai trazer uma repercussão neurológica importante. Neste caso, a repetição que está envolvida é uma repetição CGG, tá bom? Por que isso acontece? Porque quando você vai tendo a divisão celular e a síntese, a duplicação do material, quando você tem áreas de repetição, por exemplo, CGG, CZG, 50 vezes, a enzima que vai copiar aquilo, ela erra e ela tem fenômenos que são tanto de escape como de repetição. É o que eles chamam de tethering or slippering. Então você pode ter amplificação ou redução do número de repetições. Neste caso, nessa região, é mais comum acontecer então a amplificação do número de repetições e em gerações subsequentes pode acontecer de você ter uma expansão do número de repetições e, portanto, em algum determinado ponto gerar essa síndrome. Existem outros exemplos de repetições, né? Não só a CGG do X frágil, mas também o GAA dessa ataxia de Friedreich,
existe a repetição CAG, tá certo? Em vários quadros neurológicos, tá vendo? Espino cerebelar, Huntington e outras repetições também frequentes, tá bom? Bom, agora nós vamos passar a um outro aspecto importante da modulação da expressão gênica, que é a metilação. Em seres humanos, o principal mecanismo de inativação gênica é a metilação. Pensem que no genoma de todas as células, todos os genes estão presentes, mas em cada uma das células apenas alguns genes vão ser transcritos. E a maioria dos genes naquela célula vão estar silenciados e inativados. Esse silenciamento é feito por metilação daquela região reguladora. Então, naquela célula, aquela região reguladora, que vai ter citosinas presentes, essa citosina vai estar metilada, que é o radical CH3, e, portanto, essa metilação vai impedir a expressão do gene. Como é que isso acontece? Funciona da seguinte maneira: existe vamos dizer, uma estabilidade entre metilação e acetilação. A acetilação ocorre na histona, que é a proteína onde o DNA vai estar compactado, tá certo? Então, a metilação ocorre nessa histona, nessa proteína nuclear, e, como a gente já falou, a metilação ocorre no radical de citosina. Então, a citosina, né, compõe esse CH3 que vai ser metilado. Então, o CH3 liga nesse resíduo que é o de citosina. Tá? Então, o que a gente consegue visualizar? Olha, aqui nós temos um DNA que está bem acetilado, então a cromatina está toda aberta, ela não está envolvida, empacotada, e o DNA está desmetilado. Então, ao mesmo tempo que existe a acetilação, existe a desmetilação. Com isso, a fita de DNA está aberta e aqueles genes que estão naquela região do DNA podem ser transcritos. Existem vários fatores, né, que regulam essa relação de acetilação, desmetilação ou metilação e desacetilação. Então, aqui são sistemas enzimáticos que fazem isso, né? Então, aqui nós estamos vendo uma desacetilase, retirando essa acetila, tá certo? Com a ação de metilases, que vão metilar a citosina. Então, com isso, esta cromatina desacetilada, metilada, ela está condensada e inativa. Ao contrário, né, aqui ela está hiperacetilada e desmetilada, portanto, passível de ativação. Por que é importante o mecanismo de metilação? A metilação, como eu falei, ela pode acontecer em trechos do DNA e, portanto, permitir ou não a expressão de genes localizados naquele trecho, mas ela também pode ocorrer em cromossomos inteiros. Um exemplo típico disso é o que acontece com o cromossomo X. Na mulher, que tem 2 cromossomos X, né, mulher 46XX, o que acontece? Um dos cromossomos X ele está inativado por metilação. A maioria dos genes presentes naquele segundo cromossomo X, eles estão inativados. Existem poucos genes que escapam a esse fenômeno de inativação, que a gente chama que constitui a parte pseudo-autossômica do gene X, né, do cromossomo X. Então, essas regiões pseudo-autossômicas são mais teloméricas no cromossomo X, tá? E a nuvem, então, de metilação desse cromossomo ocorre inativando um cromossomo inteiro. Isso é visto em microscópio como um cromossomo condensado, que é o que na época que foi descrito foi chamado como cromatina ou corpúsculo de Barr, tá? Que é o segundo cromossomo X condensado. Por que isso é importante? Olha, vamos fazer o seguinte exercício de compreensão. Aqui está um gene que vai ou não ser transcrito, né? Aqui está a região reguladora desse gene, aqui está o seu promotor. Esse promotor contém citosinas. Frequentemente na região promotora a gente tem o que chamamos de ilhas CPG, que são ilhas ricas, né? São porções ricas em C e G. Se essas citosinas tiverem pouco metiladas, né? Então a maioria das citosinas estão livres, esta região
ela está aberta à entrada dos fatores de transcrição e da maquinaria de transcrição. Então, portanto, esse gene ele é passível de ser ativado pela maquinaria de transcrição. Por outro lado, as regiões que a gente chama de não gênicas, ou regiões intergênicas, são regiões chamadas de heterocromatina, né? Aqui a eucromatina, são regiões de heterocromatina que são naturalmente hipermetiladas e, portanto, mantêm-se condensadas, elas não têm genes expressos nessa região. Agora imagine isso no genoma inteiro. O que vai acontecer? Eu posso ter falhas nas quais esta região que deveria estar hipometilada, portanto ativa, ela se torne hipermetilada e, portanto, eu vou suprimir, uma vez metilado, eu vou suprimir a expressão desse gene. Isso, obviamente, vai causar doenças, né, no qual você tem um silenciamento de expressão gênica, e eu vou ter outra possibilidade que seria naquela região da cromatina, que ela tem que estar condensada, isso dá uma estabilidade ao DNA, ela pode então ser hipometilada, perder essa inativação, essa condensação, e isso cria uma instabilidade gênica de criar novas variantes, né, de criar expressão de trechos que não deveriam ser expressos. Então, a instabilidade genômica e a expressão de regiões que normalmente deveriam estar silenciadas, isso pode acontecer. Lembra que uma célula, quando ela vai se diferenciando, ela vai inibindo a expressão de alguns genes e canalizando toda a expressão para os genes característicos daquela célula. Se eu tiver uma perda de metilação nessa célula, uma hipometilação, é como se eu desdiferenciasse a célula. Isso pode ser um grande problema até no sentido neoplásico da célula. Um tipo específico de metilação é o chamado imprinting genômico. O que é isso? É uma chamada exclusão alélica dependente da origem parental. O que quer dizer? Eu posso ter um gene em que os dois alelos são expressos, tanto paterno quanto materno. A maioria dos genes autossômicos tem cópia paterna e cópia materna expressos, mas às vezes eu tenho células em que só um alelo deve estar expresso. E não é daquele tipo que eu comentei no cromossomo X, onde o X que pode estar inativado é tanto de origem materna quanto de origem paterna. Aqui não. No imprinting, né, ocorre que sempre o mesmo alelo é o que está ativo e o outro alelo é o que está inativo. Então vamos dizer que para o meu gene A, o alelo paterno vai estar sempre imprintado, silenciado, e o materno vai estar sempre ativo. No gene B, sempre o materno vai estar imprintado, portanto o paterno está ativo. Então, o que importa é que todas as vezes a origem alélica do gene é que define qual vai estar ativo e qual vai estar inativo. E isso já está descrito, tem vários genes, aqui peguei em 2019, hoje já tem mais de 100 genes demonstrando que são imprintados. Você vê que vários são de imprinting paterno, portanto expressão materna, e muitos são de imprinting materno, portanto de expressão paterna. Tá? Isso acontece em praticamente todos os autossomos, em algumas regiões, em alguns genes do cromossomo X também ele é imprintado. O único cromossomo que não tem isso ainda, é claro, é o cromossomo Y. Tá bom? Então, esse padrão de imprinting é muito importante para a gente ser conhecido. Um exemplo muito usado, e acho que ele exemplifica bem essa condição, é o imprinting que existe no cromossomo 11, braço curto, região 1,5. Em condições normais, o que vai acontecer? Nós temos dois genes críticos nessa região. Um é o H19 e o outro é o gene da IGF-2, que é o fator de crescimento 2. Tá? Esse H19, no alelo materno, ele está expresso. Por quê? Porque existe neste alelo materno a presença desses fatores de transcrição que se ligam em vários pontos, permitindo então a expressão do H19. Então, estes fatores de transcrição,
né? Eles se ligam nos elementos responsivos e, portanto, expressam o H19. Uma vez expresso o H19 no alelo materno, esse H19 ele inibe a expressão da IGF-2 no alelo materno. Portanto, no alelo materno, o que a gente tem? Expressão do H19 e silenciamento do IGF-2. Já no alelo paterno, o que está acontecendo? Existe metilação, né, dessas proteínas, dessas citosinas, desculpe, existe a metilação dessas citosinas e, portanto, a expressão do H19 está bloqueada. Uma vez bloqueado o gene H19, ele deixa de inibir a IGF-2 e no alelo paterno, o gene da IGF-2 é que vai ser o expresso. Então, em pessoas normais, o que nós vamos ter? No próximo slide eu vou mostrar. A expressão normal é o alelo materno expressa o H19 e o alelo paterno expressa a IGF-2. Então, as quantidades de H19, principalmente a quantidade de IGF-2, está modulada por um alelo único. Numa outra síndrome conhecida então como síndrome de Beckwith-Wiedemann, que dá uma macrosomia fetal, o que vai acontecer? Você tem uma mutação no qual o alelo materno, o H19 materno, ele está bloqueado também. Ele foi metilado. Então, portanto, ele também expressa IGF-2. E neste feto nós vamos ter dupla expressão gênica, mais uma cópia do alelo materno e, portanto, um crescimento fetal excessivo. Na síndrome de Silver-Russell é o espelho negativo da síndrome de Beckwith. Ou seja, o H19 é que está expresso nos dois alelos, porque não tem metilação do alelo paterno, e, portanto, esse H19 expresso impede a expressão da IGF-2, que é um dos principais fatores de crescimento fetal. Portanto, a grande característica da síndrome de Silver-Russell é uma criança que nasce pequena para a idade gestacional. Bom, na última parte da nossa aula, nós vamos falar agora sobre a modulação pós-transcricional, né? Então, lembra que numa transcrição comum, o que nós temos? No DNA tem o gene vai expressar um RNA mensageiro, esse RNA mensageiro vai traduzir uma proteína. Bem, nós temos como interferir nesse ponto, é uma interferência normal que existe no corpo humano, que é a produção dos chamados microRNAs. Esses microRNAs são RNAs muito pequenos, nós vamos mostrar para frente, e eles acabam interferindo ou na quantidade de RNA mensageiro ou na capacidade do RNA mensageiro em traduzir uma proteína. Então vamos falar sobre esses microRNAs. Para quem quiser brincar um pouquinho e ver quem são os microRNAs, entender a grandeza, né, dessa temática que nos últimos 10 anos ganhou assim uma série de publicações, existe um banco, né, de dados que é o Mirbase, em que você entrando no Mirbase, escolhendo, né, por exemplo, Homo sapiens, quais são os cromossomos onde tem o RNA interferente ou microRNA descrito e tudo mais, né? Então você vê que temos aqui quase 40 mil microRNAs codificados por genes em todos os cromossomos praticamente. Bom, como que é um microRNA? Bom, o microRNA ele tem primeiro um formato inicial de produção, de síntese, que é o chamado, como se fosse o RNA mensageiro imaturo, que é o transcrito primário. Aqui existe um transcrito primário que é o microRNA primário ou imaturo. Ele tem este formato que parece em grampo, né, de cabelo, por isso é chamado de hairpin. E aqui vai ser a porção ativa do microRNA. Então ele é primeiro produzido neste formato imaturo e depois ele é moldado, sintetizado para ficar só com essa fita única que vai ser a fita ativa. Vamos ver como é que isso acontece. Então existem vários sítios, né, gênicos, eu já mostrei naquele Mirbase, que são genes codificantes de um microRNA, quer dizer, aqui não são genes clássicos que produzem o RNA mensageiro, mas são genes que codificam microRNAs. Esse gene, que
codifica o microRNA, ele vai ser então expresso, né, por uma RNA polimerase tipo 2, principalmente, e ele produz então aquele microRNA primário, como eu comentei. Esse microRNA sofre então uma metabolização por dois sistemas enzimáticos importantíssimos, um que é conhecido como Drosha-Pasha e o outro que é o Dicer. Tá? Esses dois sistemas enzimáticos vão permitir então a síntese do microRNA final, que é um microRNA que vai conter de 18 a 26 bases apenas. Então é um RNA muito pequeno. Existe uma via de síntese desse microRNA, que é a chamada via clássica ou canônica. Aquele gene que codifica o microRNA, ele vai ser então expresso por uma polimerase tipo 2, produz aquele RNA, o microRNA primário, tá certo? Naquele formato hairpin, sofre a ação desse sistema que é o chamado Drosha-Pasha, né? Produz então já um pré-microRNA trabalhado, então o primário já foi para o pré-microRNA, ele é exportado do núcleo através desse sistema da exportina 5, então ele sai do núcleo e vai para o citoplasma. No citoplasma ele sofre a ação de um complexo enzimático extremamente importante que é o Dicer, que é codificado por um gene que chama Dicer1, né? Então esse complexo enzimático ele vai fazer com que haja um corte desta região, né, do pré-microRNA, do microRNA, e aí eu tenho então um RNA chamado de duplex ou RNA, microRNA dupla fita. Observem que a fita que vai ser ativa é esta daqui. Então a fase final do RNA, do microRNA maduro, é quando ele é retirado, e o sistema Dicer que faz isso mesmo, tá? Ele corta e elimina a fita, ele libera a fita que vai ser a principal, daquela fita guia, e aí esta fita principal ela vai se ligar aonde? No RNA mensageiro. Então a fita do microRNA maduro, ela se liga no RNA mensageiro, e essa é uma ligação enzimática, a aproximação disso, tá? Por um sistema enzimático que chama RISC. E esse sistema RISC inclui proteínas do sistema que a gente chama argonauta. Então esse complexo RISC ele vai interferir nesse RNA mensageiro. Às vezes a interferência é de promover a destruição do RNA mensageiro e às vezes é só de silenciamento do RNA mensageiro, impedindo que ele traduza proteínas. Tá? Aqui existem outras formas de biogênese do microRNA, não apenas essa via canônica que a gente citou, tem vias intrônicas, né? Então às vezes não é codificação do gene, é um pedaço do intron que quando faz o splicing, aquele pedaço que foi feito o splicing, do splicesomo, ele pode ser utilizado como um microRNA. Às vezes de RNAs nucleolares, tá certo? E outras vezes do próprio transportador. Fragmentos de degradação do RNA transportador também podem ser usados depois pela célula como microRNAs. Nessa fase final que eu estava falando, né, ou eu tenho um pareamento idêntico, assim, um pareamento totalmente completo, homólogo do microRNA em relação ao RNA mensageiro, e esse pareamento completo leva a uma degradação do RNA. Tá bom? Então esse decaimento da quantidade de RNA, conhecido como RNA decay, né, pelo decaimento, ele diminui a expressão do RNA mensageiro. Então é uma forma de silenciar a expressão gênica naquela célula, porque não havendo RNA mensageiro, a tradução daquela proteína não vai ocorrer. Uma outra forma, que é a mais comum, seriam pareamentos quase simétricos, né? Eles são assimétricos em pequenas bases, uma, duas bases. Isso faz com que o microRNA se ligue no RNA mensageiro e não saia, ele ocupa desse lugar com o sistema RISC e impede
que o RNA mensageiro seja lido pelo ribossomo e, portanto, impede a síntese proteica, ou seja, a tradução. Então, é um outro nível de silenciamento também, de repressão da tradução. Mais importante do que isso é que no mesmo RNA mensageiro, que está aqui mostrado, o que vai acontecer é que múltiplos microRNAs podem estar presentes. Então, portanto, eu posso ter RNAs que favoreçam a tradução da proteína e RNAs que silenciem. A maioria das vezes é silenciamento. Mas com isso eu tenho dentro de um conjunto diferente de células, eu tenho várias possibilidades de diferentes microRNAs interferindo na tradução da proteína. Por que isso é importante? Isso cria uma especificidade celular muito grande. Existe, portanto, um painel hoje conhecido de microRNAs em todos os seres, né? Aqui eu estou dando um exemplo de um painel de expressão normal em mamíferos. Então vejam que múltiplas células de pulmão, de cérebro, né, e daí vai sistema hematopoético, fígado, coração, todos eles expressam microRNAs hoje conhecidos. Então eu tenho um painel de expressão de microRNA conhecido para as células, um painel normal. E é claro que diante de um padrão celular anormal, de células em hiperproliferação, células mais em hipoproliferação, eu vou ter um painel de expressão desses microRNAs diferentes. E às vezes, isso interessa muito a neoplasias e a tumorigênese, você tem então painéis de expressão de microRNAs que são característicos de células tumorais, permitindo aumentar a nossa capacidade de reconhecer células tumorais em algum tipo de tecido. Um outro nível de interferência desses microRNAs é que, às vezes, eles podem ser, por exemplo, protetores do desenvolvimento de tumores, ou às vezes eles podem ser tumorigênicos por si só. Como é que isso acontece? Exemplo, imagina que aqui eu tenho um oncogene, né, que são sequências de DNA, geralmente de origem viral, e que tem a capacidade de aumentar a taxa de proliferação da célula. Isso vai ser um pouquinho falado a mais para vocês na aula de tumorigênese, certo? Então, o oncogene, ele é um gene que, em geral, expressa proteínas que são ativas no mecanismo de proliferação da célula. Então, o microRNA produzido que se ligue nesse oncogene e impeça a tradução da proteína oncogênica é um grande fator de proteção. Então, se o indivíduo tiver isso por si, ele já exerce uma proteção. E se eu puder transferir esse microRNA que inibe o oncogene, eu consigo fazer um tratamento, tá certo? Protetor de tumores pela expressão de microRNAs protetores. Por outro lado, em doenças, isso aqui acontece. Quer dizer, eu posso ter produção de microRNAs que silenciam genes de supressão tumoral. Então, o gene de supressão tumoral, vamos dizer que aqui é o P53, vocês também vão ver isso na aula de tumorigênese. O gene de supressão tumoral, o P53 é o mais conhecido, ele produz essa proteína P53 que é protetora. Ela bloqueia o ciclo celular, ela induz a apoptose da célula que está lesada. Se eu tiver um microRNA que neutraliza a expressão desse P53, da proteína P53, eu vou ter uma redução muito importante de proteína P53, deixando a célula descoberta dessa proteção de progressão de tumores. Eu falei de proliferação, eu falei de morte, mas existe já microRNAs conhecidos para vários dos fatores importantes na progressão, não só na oncogênese inicial, mas para a progressão da célula neoplásica, né? MicroRNAs que interferem na estabilidade genômica, microRNAs que modulam essa capacidade replicativa, como a gente falou, microRNAs que facilitem, por exemplo, ou impeçam a capacidade da célula de metastatizar ou de criar angiogênese para receber uma nutrição celular. Então, existem múltiplos microRNAs hoje conhecidos
que podem favorecer ou proteger contra o desenvolvimento de tumores. E outra coisa é que esses microRNAs acabam sendo marcadores, né? Eles são biomarcadores dessas doenças. Então, se eu quantificar o microRNA, a expressão dos microRNAs, eu consigo entender que sistema está mais ativado ou menos ativado. Isso existe no sistema cardiovascular, microRNAs que modulam a proliferação da célula cardíaca, né, a diferenciação da célula cardíaca, modulam sistemas que são importantes para a frequência cardíaca e daí para frente. Então, existem alterações que podem levar à fibrose cardíaca, alterações que podem levar à hipertrofia do músculo cardíaco ou à morte do músculo cardíaco, e tudo isso nós temos hoje já microRNAs que são interferentes nesses pontos, tá? Diferenciação no sistema imune, em cada célula do sistema imune também tem microRNAs atuantes. E para finalizar, eu queria chamar a atenção de uma outra característica do microRNA que é muito importante para a gente, para diagnóstico ou para tratamento, né? É que uma célula produtora, então aqui está o microRNA sintetizado, né, modificado. O que pode acontecer? Esse microRNA, como pré-microRNA, ele pode ser armazenado em vesículas, que se chamam vesículas P, né, o P-body. São vesículas que podem armazenar esses microRNAs para serem usados em momentos diferentes. Essas vesículas, elas podem sair da célula, tá certo? Serem carreadas no sangue. Então, se eu fizer uma dosagem sanguínea dos microRNAs, eu vou ter um padrão de produção das células que eu estou enxergando também na circulação. Não apenas como tecido, né? Eu não preciso, se eu souber qual microRNA eu tenho que olhar para cada tecido, se eu olhar esses microRNAs mesmo na corrente sanguínea, eu consigo ter uma noção da taxa de produção daquele tecido de origem. E a outra coisa importante é que esses microRNAs podem ser, então, por fenômeno de endocitose, entrarem em outras células e exercerem o efeito na outra célula. Então, isto abre uma possibilidade de que se eu fizer transferências de microRNAs, ou por células enxertadas, ou por oferta mesmo, né, de microRNAs, ou se eu inserir um gene produtor em excesso de um microRNA que me interessa, esse microRNA pode agir em diversas outras células. Então, isso tem um potencial terapêutico muito grande, tá bom? Então, este fator de regulação da expressão gênica, que é o microRNA agindo ou na degradação de RNA mensageiro ou na modulação da tradução do RNA mensageiro, ele é um fator extremamente importante, não só quantitativo e qualitativo, e eu espero que isso tenha pelo menos aberto para vocês a visão de todo o potencial que esse tipo de regulação nos oferece em relação a diagnóstico de várias doenças e mesmo do ponto de vista terapêutico. Muito obrigado.